Mais palmas para Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Pode louvar o Senhor com mais palmas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor da seca está chamando. Coração e derramar
Deus, apresentando os nossos lares e os nossos familiares, amém? Para que o Senhor, onde estiver os nossos entes queridos, o Senhor venha livrar, guardar, proteger, amém, igreja? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, para juntos adorar e glorificar o teu santo nome. Senhor, meu Deus, toma a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada casa, de cada parente, de cada família. Senhor, abençoar Espírito Santo, Senhor, venha encontrar cada um dos teus irmãos e irmãs que estão necessitados, que estão pedindo, clamando por o Senhor, em meio a uma angústia, em meio a um sofrimento, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Pai, a tua infinita graça, a misericórdia, venha socorrer esta vida, venha socorrer este irmão, esta irmã. Deus, o Senhor vem de encontro, Pai, a necessidade de cada um dos teus filhos, derramando, Senhor, as tuas bênçãos, estendendo, Senhor, as tuas mãos e operando por misericórdia, por amor, por benevolência, e que cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, saia daqui esta noite abençoada pelo Senhor, levando as bênçãos e o mais importante, o Senhor Jesus, na nossa vida, em nosso lar, na nossa casa. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos já meditar na palavra do Senhor Jesus. Nós já vamos meditar na palavra, igreja. 18º elo da campanha, amém? O clamor da última hora e o socorro divino. 18º elo. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1, do verso 20 a 22. Livro de Jó, antes de Salmos. Salmos está no meio da Bíblia. Procura o livro de Salmos e volte um livro, amém?
Glórias a Deus, aleluias. Exaltado é o nome do Senhor Deus. Livro de Jó, capítulo 1, do verso 20, 21 e 22. Glórias a Deus, aleluias. Igreja, o Senhor irá falar conosco mais uma vez, como sempre tem falado, aleluias. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Jó, capítulo 1, verso 20, 21 e 22. Aleluias. Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Muitos estão procurando o livro de Jó. Glórias a Deus. Se está difícil de achar, procura abrir a Bíblia no meio. Provavelmente vai cair no livro de Salmos, que está no meio da Bíblia. E aí é o livro antes, que é o livro de Jó. Amém? Glórias a Deus. Se bem que essa Bíblia é antiga, né? Porque tem Bíblia que tem estudo, tem arte, tem tudo. Então, quando abrir no meio, não vai dar no livro de Salmos, né? Explicar isso, tem que ser as Bíblias que só tem os livros. E hoje em dia tem dicionário, concordância, estudo bíblico, harpa, cristão, florinho. Quando você abre no meio, está dando lá em Isaías. Todos acharam, irmãos? O livro de Jó, capítulo 1, verso 20, 21 e 22, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançando em terra, adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. A igreja pode assentar? Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a história de Jó, do livro de Jó, todos nós já ouvimos, né? E tem também hinos, belíssimos hinos, que narram a provação de Jó, que cantam, que nos contam a história de Jó, os belíssimos hinos. Mas a palavra de Deus, ela se renova, quando nós meditamos, ela se renova, porque o autor que inspirou os homens a escrever a Bíblia, o autor da Bíblia, que é Deus, o escritor sempre se faz presente quando nós meditamos, quando refletimos na palavra do Senhor nosso Deus. E o livro de Jó, irmãos, ele é uma grande lição para a nossa vida espiritual, para a nossa vida nessa terra, tanto material, né? O sujeito nasce, cresce, sofre, luta, vence, perde. E o livro de Jó, como nunca, é um dos poucos livros que narram muito bem o que acontece na vida de um cristão. Não na vida das pessoas que não conhecem Jesus. Poderia servir de exemplo, mas o livro, o que aconteceu com Jó, retrata muito bem o que acontece na vida de um servo de Deus. Porque muitos servos de Deus de hoje em dia, e hoje, principalmente em nossos tempos, muitos dos crentes, dos servos de Deus, acham que sabem de tudo, quando não sabemos de nada. A gente acha que sabe de tudo, né? Não, o Senhor está me mostrando tudo, o Senhor está me revelando tudo, tudo o Senhor me mostra. Permita-me dizer que você está enganado. Porque essa provação de Jó aqui, Jó não soube da conversa de Deus com Satanás. Jó não soube. Até hoje não se sabe quem escreveu o livro de Jó. E pelo próprio texto dá a entender que não foi Jó. E se foi Jó que escreveu o livro, o texto não deixa claro. O livro de Jó não cita nenhuma época, não cita nenhum reino. Então é até difícil, não conseguiram até hoje datar o livro de Jó. Foi escrito, sei lá, para trás. A data não tem.
mas deixa muito bem claro que o texto que era de uma época patriarcal, provavelmente bem antes de Moisés. Então, enfim, ao relatar essa história que aconteceu com Jó, e que a Bíblia relata, a história nós conhecemos, que um dia Deus estava olhando a terra e vieram os filhos de Deus apresentar, o diabo entrou no meio. Porque o diabo também é criatura de Deus. O diabo também é obra de Deus. Ele se rebeliou. E Deus é que faz o diabo a pergunta: observaste o meu servo Jó? Vamos lembrar que Deus pergunta ao diabo, né? De onde vens? Como se Deus não o soubesse. Não é? E Deus vai falar: observaste o meu servo Jó? Só que Jó não sabia, irmãos. Jó não soube dessa reunião de Deus com seus filhos. Jó não soube que Satanás entrou de intruso no meio. Jó não sabia de nada. Mas o texto vai nos dizer que ele era homem íntegro, honesto, temente a Deus, gente boa, da melhor qualidade, nota 10. Nota 10, gente boa da melhor qualidade, na linguagem de hoje, para os irmãos entenderem. Tá? A Bíblia só fala homem justo, íntegro e fiel, e que se desvia do mal. E é o próprio texto que vai dizer que Jó era uma pessoa correta. E a provação que veio sobre a vida de Jó, que todos nós conhecemos, quem não conhece por ler a Bíblia, conhece por ouvir os hinos, se não conhece pela Bíblia nem pelos hinos, deve ter conhecido provavelmente por ouvir um filme ou alguma coisa assim. Então, a pessoa que talvez nunca entrou numa igreja, talvez conheça a história de Jó, talvez de filme, né? Mas a provação que veio sobre a vida dele, todos nós estamos conhecendo. Por que, igreja? Porque muitos atribuem, hoje em dia, e é desde os tempos primitivos, desde que o povo de Deus começou a surgir, que o povo começou a servir a Deus, é que se tinha a ideia de que o sofrimento é consequência de pecado. E como estamos errados acerca disso? Pode ser que um ou outro está sofrendo em consequência de seus erros, ok? Mas colocar todo o sofrimento, como acreditavam os judeus, como defendiam os rabinos, nós vamos ver aqui que os 3 amigos de Jó, que Jó não precisava de inimigos, atribuíam isso, que Jó estava em pecado, que Jó estava com pecado escondido, por isso Deus estava punindo Jó. Mas em defesa de Jó, não tinha o rei daquela época. Em defesa de Jó, não tinha, vamos usar a linguagem de hoje, um pastor, um ministro, um profeta. Em defesa de Jó, era Deus. Observaste, Satanás, o meu servo Jó, homem íntegro, honesto, e que se desvia do mal? Não é o homem que está falando bem de Jó, é Deus. É Deus. Então Deus está falando por Satanás que Jó não tinha pecado, não estava com vida em pecado, ele sempre estava em comunhão com Deus. Não é o homem profeta fazendo, esse profeta aí está com liaco, isso daí está assim, ó, está falando bem daquela irmã, que não presta. E o profeta está falando que ele é gente boa, porque os dois estão assim, não é? Não, aqui é Deus que está falando. É Deus que está dando testemunho que Jó não estava em falta com ele. E veio uma das mais severas lutas sobre um ser humano. Talvez pior do que Jó, sofrer pior, talvez não, pior do que Jó, sofrer pior do que Jó, foi só Jesus lá na cruz, né? Pelo que Jesus passou. Então Jó entra na história da Bíblia como um dos homens que mais tiveram uma severa luta, prova, vamos dizer assim, castigo físico em seu corpo, castigo físico sim, em seu corpo. E não tinha um pecado escondido, não tinha nele nada de errado. Mas Jó, como disse no início, ele não sabia da conversa de Deus com o diabo. Ele não sabia que se tratava de uma aprovação de Deus, de uma permissão de Deus.
Porque o servo de Deus, o cooperador, o diácono, o presbítero, o atalaia, o profeta, o reverendo, o missionário, o apóstolo, o que mais? Ele não sabe de tudo. Não sabemos. Mas independente disso, na sua confiança em Deus, na sua convicção em Deus e na sua lealdade em Deus, Jó perseverou. Isso é que faz a diferença na vida de um servo de Deus. Ele era rico. O texto vai dizer que era um dos homens mais ricos do Oriente. Então, se no tempo de Jó tivesse um reino, Jó era mais rico do que o rei. Vocês entenderam isso? Raciocinaram isso? Porque o texto na história de Jó vai dizer que ele era o homem mais rico. Quando veio a prova, mas engraçado, a riqueza material de Jó, o gado, a prata, o ouro, as terras, não era maior do que a sua fidelidade a Deus. Não era maior. Ele não tinha mais ouro do que ele era fiel. Ele era mais fiel do que tinha ouro. Ele era mais fiel a Deus do que tinha gado. Ele era mais fiel a Deus do que tinha a quantidade de terras. E quando veio a prova, fiel ele era, fiel ele continuou. Servia a Deus, continuou servindo a Deus. Ele não mudou por causa disso. Ele não olhou a circunstância que tinha o melhor da terra, ou talvez o melhor dos animais, e que agora que ele não tinha nada, que ele perdera tudo, e ele atribuiu isso a uma atitude de Deus. E é impressionante o texto que vai nos dizer que ele diz, olha, Deus deu, Deus tomou, e ele vai glorificar a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que Jó não pecou em suas palavras, ele nem atribuiu a Deus nada, nenhum erro, nenhuma culpa. Deus é responsável por essa desgraça na minha vida. Deus é responsável por essa morte. Deus é responsável por isso. E olha que interessante, hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê muitas das vezes os crentes, às vezes até pastores, até as pessoas, atribuindo a Deus as coisas ruins. Essa pandemia, isso é Deus para cobrar do povo, isso é Deus para cobrar do mundo. E como tem gente colocando Deus, como Deus fosse o autor daquela situação. Jó não sabia que na permissão de Deus, o diabo estava fazendo aquilo. Mas para ele, Jó, ele não precisava entender o que estava passando com ele. Ele não precisava compreender o que estava passando com ele. Ele precisava entender, ele já entendia, ele já compreendia que acima de qualquer riqueza, que acima de qualquer escassez, que acima de qualquer paz, que acima de qualquer guerra, de qualquer abundância, de qualquer falta, ele, Jó, precisava continuar o que estava sempre fazendo, sendo fiel ao seu Deus e adorando. Ele sabia que ele, na condição de servo, ele tinha que servir a este Deus. Irmãos, e aí aparecem 3 amigos de Jó. Vamos chamar de amigos, daqueles amigos que, já viu aquela máxima? Nossa, você com um amigo desse, você não precisa de inimigo. Você acha que isso é coisa nova? Você acha que isso é ditado no modinho de hoje? Nossa, meu amigo, esse seu amigo aí, você não precisa de inimigo não, né? Não, isso é dentro da Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer de 3 amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Deixa eu conferir isso. Bildade e Zofar. Isso, Zofar. Bildade, ele faz. E esses 3 aqui também eram ricos, gente, assim como Jó, sabe, de outros lugares. Quando souberam da situação de Jó, vieram para confortar Jó. Mas o conforto deles era dizer que Jó estava em pecado, que Deus estava castigando Jó. Só que Jó sabia da vida que ele levava diante de Deus. Ele sabia. Jó sabia que ele fazia perante Deus. E o que ele fazia perante Deus, ele, Jó, não tinha que dar satisfação aos seus amigos. Então cada um está querendo apresentar uma desculpa. Jó, Deus está te punindo porque você está com coisa errada. Você está fazendo coisa errada. E Jó vai debater com seus amigos.
Porque os amigos de Jó, eles atribuíam a prosperidade às bênçãos de Deus. E a miséria, a destruição, guerra, sei lá o que, tudo coisa ruim, a castigo de Deus. Pelo menos, usando de bom humor, sendo crítico, humor crítico, os amigos de Jó não atribuíram a Satanás. Coisa que a maioria faz hoje também, né? Queria atribuir a Satanás. Satanás. E os amigos de Jó não atribuíram ao adversário, atribuíram a Deus unindo Jó. Só, irmãos, que Jó que estava passando a prova, Jó que estava sentindo tudo, claro, sendo ele não estava entendendo, e por não entender, ele não murmurou, ele continuou o que estava fazendo. Gente, eu servi a Deus, eu estava servindo a Deus, eu estava orando. Vou dar um exemplo para os irmãos da igreja. Vamos imaginar que Jó, um exemplo como Daniel, orasse 3 vezes ao dia. Eu estava orando 3 vezes ao dia, vou continuar orando 3 vezes ao dia. Eu estava jejuando todos os dias, vou continuar jejuando todos os dias. Porque eu não fiz nada de errado. Eu não sei o que estava passando comigo. Mas ele vai dizer mais tarde, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha a certeza e a convicção do seu Deus. Então Jó não estava, apesar de debater com os seus amigos, ele sabia que quem o justificaria era Deus. Então, porque estamos passando luto, porque estamos passando por dificuldade, ou porque está sendo alguém, como diz o outro, está sendo esmagado, né, Senhor? Eu estou na olaria, eu não saio do moinho, né? Eu não estou na olaria, eu estou ali no moinho. Deus só fica, Senhor, pega outro barco, vamos descansa aqui para mim, senão eu não aguento. Tem gente que se sente assim, mas às vezes ele vai reclamar, ele vai murmurar, por não entender o que está passando por ele. Irmãos, lutas e dificuldades, por mais difíceis que sejam, não significa que estamos em pecado. A Bíblia vai dizer de Jó que não tinha falha alguma. E, no entanto, foi um dos homens mais, usar a expressão, castigado pela doença, castigado por uma fúria do adversário, porque Deus permitiu. Como também, muita prosperidade, abundâncias da terra, não significa necessariamente as bênçãos de Deus. Pode ser que roubou, né? Pode ser que deu vários golpes, né? E está nadando no dinheiro agora. Mas é tudo coisa errada. E a prosperidade de muitos órfãos, né? Abençoado, como é que o senhor tem chovido ali? Não, o senhor tem chovido não, ele tem metido a mão mesmo. Então, assim, as riquezas não são sinônimos das bênçãos de Deus. Como também a miséria, o castigo, ou talvez a disciplina em que se está passando, não significa ser punição de Deus. Mas então o que é, irmãos? Jó não sabia. No final do livro de Jó, se eu não me engano, no capítulo 38 ou no 48, no capítulo 42, se eu não me engano, Deus, num redemoinho, ele aparece a Jó, ele manifesta-se a Jó. Deus justifica a Jó. É a história, como eu disse no início, todos nós sabemos. Deus dá a Jó toda a abundância, novamente. Filhos, ele era o homem mais rico do Oriente antes. E quando passou o período da prova, ele se tornou ainda duplamente mais rico, porque Deus deu a ele tudo em dobro. Mas aqui estava a lição, em que ele, por ser servo de Deus e não entender o que estava passando, ele continuou a servir a Deus. Ele não serviu mais a Deus, ele não serviu menos a Deus, ele continuou a servir. Ele não confiou mais. Claro que teve motivo para confiar. Por que ele não confiou mais? Eu diria que ele não confiou mais porque ele não confiava meio a boca, usando a expressão hoje em dia. Ele não confiava mais ou menos em Deus, ele confiava totalmente em Deus. E quando venceu a prova, ele continuou a confiar nesse Deus. Porque a vida dele, a fé dele não estava baseada no que ele adquiriu na terra em vida, estava alicerçada no que ele cria, na fé que ele tinha em Deus. E está faltando em muitos de nós hoje, que para dar glória, a gente tem que ter as coisas terrenas, que para dar um aleluia, a vida financeira tem que estar bom também. Se tiver dar melhor aqui, boa glória. Se não tem glória, não tem aleluia, não tem.
E precisamos viver de aparência bem fisicamente aos olhos dos outros para acreditar mais ou acreditar menos na palavra de Deus. Se Deus revelar para alguém que ele vai passar por uma luta e ele já estando nessa luta, é natural, né? Mas qual que é a reação? Nem misericórdia, não vou aguentar não. O texto vai dizer que Jó continuou servindo a Deus. Eu não sei quais são as lutas que a igreja, cada um dos irmãos tem passado, ou alguém que estiver acompanhando agora, ou vai ouvir depois disso. Eu não sei. Mas se você acredita em Deus, não acredita mais em Deus só porque vai ter muita prosperidade, muita saúde. Não acredita em Deus só por causa disso. Porque então você está condicionando crer em Deus a uma circunstância de melhora. E também não desacredita nas palavras de Deus, não desacredita em Deus só porque está tudo ruim agora. Porque também você está acreditando a Deus, crer em Deus em um momento de melhora ou um tempo de pior. Mas crê em Deus e acredita na palavra de Deus, em Jesus Cristo, independente da situação que você está passando. Porque Deus honrou Jó. E os amigos de Jó, que se julgavam donos da razão, que se julgavam corretos na verdade, Deus repreendeu eles. Deus os repreendeu. Enquanto que a Jó, Deus veio e confortou. Os amigos de Jó depois aprenderam que as riquezas da terra não tem nada a ver com a vida e comunhão com Deus. Deus vai abençoar aqueles. Deus abençoa aqueles que têm a comunhão com Ele. Independente da situação que você esteja passando, talvez a situação seja difícil de não ver luz no fim do túnel. Enquanto você não está vendo uma luz no fim do túnel, tem coisa boa aí, né? Então quer dizer que tem um túnel. Quer dizer que você está vendo o fundo, não está vendo a luz. Mas tem situações que não tem túnel, como eu gosto até de dizer, tem situações que não tem túnel, não tem luz, não tem nada. De tão ruim que está. Não condiciona isso para você crer que Deus possa operar o milagre. Mas creia que, independente disso, Deus tem o poder para operar o milagre. Isso é o que faz a diferença. Quando não ver esperança, quando você não está vendo a esperança, não precisamos ver essa esperança, precisamos apenas crer que em algum lugar, alguém maior do que a esperança, que é Deus que traz a esperança, Ele está nos vendo, contemplando, que pedir que Ele nos dê força, que Ele nos ajude a vencer. No devido tempo, Deus fala as coisas. Quando não ver luz, está tudo em trevas. E saber que Deus é a luz e que Ele vai fazer raiar, e que não tinha nada feito, não existia nada, e Ele criou todas as coisas, e agora, quando está tudo criado, o que Deus vai fazer? O que Ele pode fazer? Às vezes, damos mais ênfase no medo, na luta, nas dificuldades, do que entender, do que acreditar em Deus, do que confiar em Deus. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Se o Senhor revela um dos seus vasos aqui, ou qualquer um por onde Deus tem usado para falar que vai dar uma bênção, uma vitória. Meu Deus, aleluia. Mas deixa ser revelado que acenderam a galinha, usaram o nome na galinha, misturou não sei o quê. Como que as pessoas ficam apavoradas? Elas dão mais ênfase às coisas do adversário, elas dão mais ênfase ao medo dos outros do que à proteção de Deus. E isso é no dia a dia. Deixa falar que o nome foi colocado na boca do sapo, como é que a pessoa fica com medo? Misturou, passou cola. Aí a pessoa fica apavorada, dá um foco aqui, irmão, dá um foco. Mas na hora que fala, olha, Deus está te dando a vitória e livramento da será. E nós damos mais ênfase às lutas, às dificuldades, à perseguição, damos mais ênfase ou importância a Satanás do
que a Deus e a sua palavra. E temos aqui o exemplo de Jó, que por não entender o que estava passando com ele, olha, ele tinha tudo para murmurar. Esse aqui tinha motivo. Esse aqui tinha razão de chutar o balde. Vocês entenderam, né? Ele tinha. Esse aqui, se chutasse o balde, não, meu filho, você mandou um desconto. Porque olha o que você está passando. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o que ele fazia. Eu falei, peraí, gente. Procuro orar, sou de oração, de jejum. A minha vida está diante de Deus. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu não faço. Eu estou adorando a Deus, servindo a Deus. E ele falou, só me resta continuar. Servindo a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Um crescimento na nossa vida espiritual esta noite. Nós não sabemos de tudo. Não sabemos. Não adianta. Somos limitados. E não sabemos nem daqui a 10 minutos. 10 minutos eu estou jogando bastante tempo, tá? Porque eu sou, né? Daqui a 10 minutos. A gente não sabe nem daqui a 1 minuto. Não sabemos de nada. Imagina se vamos saber das coisas espirituais se Deus não mostrar. Deus às vezes mostra, às vezes Deus nos avisa, né? Prepara, né, meu irmão? Redobra a oração, redobra o jejum, porque vai vir ventos fortes. O Senhor, na sua misericórdia, Ele usa para nos alertar. Mas se Ele não fizer isso, nós não sabemos. Mas uma coisa que Jó sabia, que Jó tinha certeza e convicção, é que quem ele servia era um Deus vivo e poderoso. Isso ele tinha certeza. Isso não precisava ninguém dizer, não precisava ninguém revelar. Ele sabia que ele servia um Deus vivo e poderoso. E quando ele está em meio aos carros, coçando e vendo cada vez mais a sua carne apodrecer, ele vai dizer uma das belíssimas páginas da Bíblia: eu sei que o meu Redentor vive. Ele diz isso: aquele que vai me redimir está vivo. Ele estava dizendo. E se levantará dentro de nós. Ainda nesta casa verei Deus. Ele diz que ainda em vida, ele, Jó, em vida, veria Deus. Por mais que ele estivesse podre, literalmente, coçando a carne, apodrecendo bichos em sua carne, ele está dizendo: eu ainda em vida, eu vou ver Deus. E ele viu. Os capítulos finais de Jó, Deus aparece a Jó no redemoinho. Deus fala com Jó, Deus justifica Jó, Deus muda a vida de Jó, e Deus dobra toda a prosperidade de Jó. Mas o mais importante é que Jó estava na sua comunhão com Deus. Não adianta, irmãos. Nós vemos muitas pessoas querendo agradar a multidão, querendo agradar a galera geral, né? Tem até acho que é folder das redes sociais, igual no caso de José, né? Dormiu escravo e acordou rei do Egito. Olha que coisa linda, né? Até para dar umas glórias a mais, né? No caso de José, dormiu escravo e acordou rei do Egito. Olha que coisa linda. O que fizeram com 2 anos na vida de José? Porque a Bíblia diz que ele ficou preso 2 anos. Além de ser lançado na cisterna, vendido pelos seus irmãos, jogado na cisterna, achando que ia morrer lá, naquela agonia desesperada, sendo vendido como escravo, sendo acusado falsamente, passando 2 anos na prisão, sumiram com tudo isso. E só coloca bonitinho: acordou, dormiu escravo e acordou rei do Egito. Vai ser preso igual ele, ninguém quer. Passar a luta que ele passou, ninguém quer, né? Ser vendido a preço de escravo, ninguém quer, né? Só quer acordar escravo, dormir escravo e acordar rei, né? Não. Tem que vencer. Tem que lutar. Tem que vencer. Tem que perseverar. Tem que insistir. Se não tem luz no fim do túnel, não importa. Não é essa luz. A minha luz está lá em cima. Saber que a nossa luz é Jesus. Eu não estou vendo nada. Eu não estou sentindo nada. Mas eu sei que o meu Deus, a qualquer hora, no tempo dele, mudará a minha sorte, mudará a minha vida. E se ele não mudar aqui, um dia ele vai encontrar com ele. É essa certeza. Essa foi a maior lição que ele teve. Ele não precisou de nenhuma riqueza terrena. E ele perdeu tudo.
E por não ter nada, ele continuou servindo a Deus tanto quanto. É isso que nós temos que aprender, irmãos, pela nossa fé. Se estiver chovendo bênçãos, não é porque vamos dar mais glória. Motivo? Sim, seria. E se não estiver chovendo nada, nossa, estou vendo uma aguinha, que isso, estou mais cedo que essa pedra aqui, mesmo você saber que tem um Deus que pode mudar essa vida, que pode mudar essa situação. Jó não entendia do que estava acontecendo com ele, mas Deus estava vendo tudo. E assim como nós, que muitas das vezes não entendemos o que se passa com a gente, e às vezes a circunstância nos confunde. Meu Deus, eu sou de oração, eu sou de jejum, vigília no Cabana, vigília na Central, vigília no Antônio Carlos, vigília isso, vigília aquilo, e nada. Olha só do conforto aqui, ouvindo oração, jejum, louvor, cantando, nada. Ué, é a hora da prova, é a hora da perseguição, é a hora que o Senhor permitiu. Mas que isso, eu vou fazer um voto para Deus fazer isso aqui, meu filho. Não está na hora da prova, não adianta. Quando chega a hora de uma aprovação na vida de alguém, uma permissão de Deus, tudo vai dar errado, como deu errado para Jó. O sujeito mais rico do Oriente, naquela época talvez o sujeito mais rico da terra, literalmente da noite para o dia foi perdendo tudo. Um dia Jó está na sua casa, chega um mensageiro, vamos relembrar a história, e aqui eu passo para a parte final. Esse ficou pobre de tudo, da noite para o dia, literalmente, do dia para a noite. E sai de sua casa e chega um Jó, mataram seus filhos, Jó roubou isso, os amalequitas deram. No final do dia, Jó só estava vendo a mulher. No final do dia, só estava Jó e a mulher. O homem mais rico do Oriente era o sujeito mais pobre, só ele e a mulher. Bom, eu vou falar que ele era o mais pobre, porque vai que só tinha um lá, sempre houve mendigos, de repente, alguém já estava naquela situação. Ele disse, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É difícil. Hoje em dia, se perder 10 reais, a gente já chora, a gente já reclama. Se eu perder 10 reais, eu fico chateado. Imagina se perdesse na proporção em que Jó perdeu. Eu não vou querer salvar essa igreja, não. Quer saber de Jesus, não? Eu não sou profeta, eu não sou pregador, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu não sou mais nada. Esse trem aqui não existe mais, esse trem aqui não vai, não. Porque não perdemos nem 1% do que Jó perdeu. Nós temos igreja. Os irmãos estão acompanhando. Cada vez mais as coisas ficam difíceis para quem serve a Deus. Para quem serve a Deus. Hoje em dia é proibido proibir. Para as pessoas do mundo, para as pessoas que não têm compromisso com Deus, que não querem servir a Deus, o mundo está ficando cada vez mais fácil de se viver. Para o mundo. Exceto pela violência, pelo roubo, pela criminalidade. Mas para quem não serve a Deus, para quem não tem compromisso com Deus, para quem não planeja ir morar no céu, o mundo está ficando cada vez melhor para viver na libertinagem, no pecado. Está proibido, proibido. Mas para quem é servo de Deus, quer ir morar no céu, quer viver uma vida de acordo com os padrões de Deus, da Bíblia, o mundo está ficando cada vez mais difícil. O mundo está ficando cada vez mais difícil. E não adianta querer pegar exemplo, porque lá no Irã, lá porque no Afeganistão, porque não sei o quê. Não, para quem serve a Deus, está ficando difícil em qualquer país, pode ser no Brasil, na Suécia, na Suíça, nos melhores lugares do mundo, porque o pecado está proliferando e está sendo proibido proibir. Então, por mais que você esteja no paraíso, lá o pecado vai ter toda a liberdade para ter, e os servos de Deus vão ter cada vez mais dificuldades para servir a Deus, para congregar. E ainda tem alguns pastores que não ajudam. Nós estamos vendo a quebradeira que teve na Praça dos Três Poderes. Aí você encontra pastores defendendo essa quebradeira. Não podemos consertar um erro com outros erros. Não podemos. Nós temos que consertar o que está errado, fazendo o que é certo. Se
Se criticávamos, por exemplo, os dos vermelhos quando quebraram, e agora vão os verdes, amarelos quebrar, não justifica. E aí você vê o pastor defendendo. O povo de Deus faz o que é certo, seja contra quem for. E se for certo contra os crentes, vai ser certo. Você tem ideia do que é justiça? Um pouco de retidão. Deus vai dar exemplo de Jó. É um homem íntegro, justo, e se afasta do... E em nome de Deus a gente vai para a quebradeira. Em nome de Deus nós vamos para a bagunça. Depois queremos que Deus aprova, né? Que Deus dê a sua bênção, né? Quando Deus disse que não. Está ficando cada vez mais difícil para quem quer servir a Deus, servir a Deus. Aí depois, numa dessa, baixa um decreto lá, mandando perseguir pastor que falou essas asneiras, vai achar que é perseguição à igreja. E não é perseguição à igreja, é perseguição a quem está falando essas coisas. Então, irmãos, seguindo o exemplo de Jó, que não importando o que aconteceu, ele preocupou com a sua vida diante de Deus. O alerta do Senhor é para nós esta noite aqui no céu. Independente do que aconteça, independente do que aconteça de bom, independente se acontecer tudo de bom, acenda o seu alerta da sua vida e da sua comunhão com Deus, se está de acordo com a Bíblia, como fez Jó. Já para coisa errada eu já não vou nem citar porque não precisa, porque todos nós sabemos que o que é errado é errado. Porque se você for ficar olhando muitas pessoas, você vai ser induzido a não ter uma vida diante de Deus. E Cristo está às portas. E Cristo está às portas. A qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer minuto, o Senhor pode vir. E o povo de Deus, independente se está chovendo prosperidade, ele tem que ter uma vida diante de seu Deus. Uma vida correta, uma vida justa, uma vida íntegra diante de seu Deus. E se estiverem dificuldade, adversidade, em guerra, ele tem que manter essa vida correta diante de seu Deus. Não é de acordo com como é que anda a carruagem que nós vamos andar. Não é? Andando a carroça que a pobre se ajeita. Não, o crente se ajeita diante da Bíblia, não diante da carroça andando com as dificuldades. Eu termino aqui para dizer: Jó estava na abundância, na prosperidade. Ele foi íntegro, justo, fiel e se afastava do mal. Jó, na dificuldade, na luta, na miséria, caindo aos pedaços, literalmente, quando a sua carne apodrecia, ele continuou a mesma coisa, fiel a Deus, desviando do mal, sendo íntegro, a mesma coisa. E quando Deus restituiu Jó, ele poderia, agora eu já era poderoso, agora eu sou duplamente. Ele poderia pegar toda a sua riqueza e esfregar na cara dos seus amigos, né? E agora estava longe. Jó simplesmente continuou servindo a Deus. Vocês entenderam a mensagem? Sirva a Deus. Está ruim, está bom? Sirva a Deus. Está ruim, está bom? Seja fiel a Deus. Está ruim, está bom? Sua fidelidade a Deus. Está ruim, está bom? Sua comunhão com Deus. Porque isso é que vai salvar a sua vida. Sua fidelidade. Você que acompanha pela live, o Espírito Santo esteja na sua casa. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Eu quero pedir a seu pé, enquanto a serva de Deus se prepare para orar pelos dons, vamos ofertar a casa do Senhor. Amém? Você que trouxe a sua oferta, você que não trouxe, vamos ofertar a casa do Senhor. Eu quero orar em favor da vida financeira de toda a igreja, para que o Senhor venha abençoar, prosperar, multiplicar, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, toma as finanças do meu irmão, as finanças da minha irmã, desta casa, deste lar, multiplica, Senhor, derramando a prosperidade, derramando as bênçãos, a bênção da multiplicação, a mesa, a dispensa cheia, Senhor, repreendendo, Senhor, o devorador, a maldição, e acrescentando saúde, paz, felicidade, aleluia, nesta casa, neste lar, derramando as bênçãos, em nome de Jesus, amém.
Glórias a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Vai passar a serva do Senhor, deposita na sala. Aí vai passar